IDESF apresenta Radar das Fronteiras, um espaço para debates, entrevistas e análises. Nas últimas edições do podcast Radar das Fronteiras, nos vídeos que estão no canal do YouTube do IDESF e nas matérias publicadas no site, nós temos feito um panorama das migrações e dos migrantes que têm chegado mais recentemente ao Brasil. Nessa edição do podcast, nós vamos conversar sobre o panorama, especificamente no estado do Mato Grosso do Sul. Vamos falar com o professor Hermes Moreira Júnior, que é doutor em Relações Internacionais pela Unesp e professor adjunto da Universidade Federal da Grande Dourados, onde também exerce a função de coordenador da Cátedra Sérgio Vieira de Mello, parceria entre o Acnur e a UFGD. Hermes, queria começar essa entrevista pedindo para que você faça um breve resgate da história recente relacionada às migrações no Mato Grosso do Sul, especificamente, né? Nós temos os migrantes que são provenientes de crises humanitárias, como os venezuelanos e haitianos, e também os migrantes transfronteiriços, como os paraguaios e bolivianos. Você pode nos explicar melhor esses conceitos agora no início da entrevista? Olá, Heloísa. Muito obrigado pelo convite, um prazer estar aqui com vocês. Historicamente, a gente tem a presença das comunidades migrantes no estado de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, fruto dessa perspectiva fronteiriça que os nossos estados apresentam, principalmente com o Paraguai e a Bolívia. Então, é bastante conhecido, tanto na literatura, mas também com a própria construção das relações entre Brasil e Paraguai, Brasil e Bolívia, essa questão do fluxo transfronteiriço nessas cidades, sobretudo as chamadas cidades gêmeas. Então, no Mato Grosso do Sul, para a gente falar especificamente de onde eu falo atualmente, o fluxo de bolivianos, principalmente via cidade de Corumbá, e o fluxo de paraguaios via cidade de Ponta Porã, ele é bastante explorado, seja em termos econômicos e comerciais, seja em termos sociológicos, antropológicos e de pesquisas acadêmicas. Então, toda a produção acadêmica, os estudos, a formulação de políticas nas últimas décadas, ela tem sido pensada a partir dessa realidade. Há um fluxo transfronteiriço, esse fluxo ele é de uma via de mão dupla entre paraguaios e brasileiros e entre bolivianos e brasileiros, passando de um lado ao outro da fronteira, mas sempre pensando nessa perspectiva de que há uma série de entraves ou há uma série de dificuldades nessa relação mais próxima entre essas populações, porque a gente está falando de legislações nacionais diversas, a gente está falando de sistemas públicos, de serviços públicos com perspectivas distintas de funcionamento, mas sempre com um olhar para esse cidadão residente na fronteira, que muitas vezes trabalha em Ponta Porã, mas reside em Pedro Juan Caballero, outras vezes ele trabalha em Puerto Quirraro, mas ele reside em Corumbá, sempre fazendo esse fluxo. Nos anos mais recentes, foi adicionada a essa perspectiva a presença de outros grupos em grande quantidade que são provenientes não de estados fronteiriços, não de nossos países imediatamente vizinhos aqui no Mato Grosso do Sul, mas de países do nosso continente, do continente estendido, quando a gente pensa o Haiti, que acabam chegando ao Brasil, e mais especificamente ao Mato Grosso do Sul, em função de contextos de crises humanitárias pelos quais eles passam. No primeiro momento, o caso dos haitianos, que já há anos vem migrando, vem buscando reconstruir suas vidas aqui no Brasil, em função de uma série de situações às quais eles vêm passando no seu território. Então, a gente tem uma grave crise política e institucional no início da década de 2000, o início da missão de paz da ONU, coordenada pelo Brasil, a MINUSTAH, isso em 2004, 2005. Depois, no ano de 2010, o terremoto que destrói grande parte da infraestrutura do país. Então, essas graves crises humanitárias, que elas são institucionais, sociais, econômicas, mas também frutos de desastres naturais, impulsionaram esse fluxo
E aí o Brasil, pelo que ele representa no continente, pelo que ele representava naquele momento, até em função da própria missão de paz da ONU, liderada pelo nosso país, pelo que ele representava em termos de projeção internacional naqueles anos, na década de 2010. Então, de algum modo, esse fluxo acaba sendo bastante direcionado aqui para o nosso país. E nos anos mais recentes, um movimento algo semelhante passa a acontecer também com as comunidades venezuelanas. A grave crise social, econômica e institucional pela qual a Venezuela vem passando nos últimos anos, ela vai se acirrando. Esses fluxos eles vão ocorrendo para diversas regiões da América do Sul. O Brasil não está entre os principais locais receptores do fluxo de venezuelanos. A Colômbia, o Equador, o Peru são países que recebem muito mais venezuelanos, mas o Brasil também, pela situação de fronteira lá em Roraima e por toda a construção que a Operação Acolhida posteriormente veio a fazer, se tornou também um canal de entrada da população migrante. E o Mato Grosso do Sul acabou sendo, nesse contexto, um dos estados que mais vem participando, vem contribuindo com essa acolhida humanitária, com esse processo de integração por meio da interiorização. E hoje a gente tem um contingente muito significativo de mais de 5 mil venezuelanos interiorizados somente pela Operação Acolhida aqui no nosso estado, e mais uma população haitiana que ultrapassa a casa de mil haitianos no nosso estado também, tentando reconstruir suas vidas. Mas ambos numa perspectiva diferente daquela perspectiva dos residentes fronteiriços, dos moradores que são migrantes transfronteiriços, que estão ali circulando e circundando as cidades de fronteira, mas que não têm essa perspectiva de interiorização e de migração por dentro do nosso território, como os haitianos e venezuelanos vêm apresentando. Hermes, e qual que é o fluxo atual de imigrantes no Mato Grosso do Sul, tanto de haitianos quanto de venezuelanos? Você comentou desses venezuelanos já interiorizados, né, no estado, a maioria provém da Operação Acolhida, inclusive, né? Mas existem também migrantes que vêm por outros locais também, né? Não necessariamente pela fronteira norte do país. Isso. A Operação Acolhida, ela coordena esse processo de interiorização a partir do estado de Roraima, e ela faz uma distribuição interagências, né? Então, essa interiorização ela se dá com a parceria de diversos ministérios do governo federal, a parceria com as Forças Armadas, a parceria com as agências do Sistema ONU e também com a rede de organizações da sociedade civil e de agentes públicos locais. Então, esse processo ele é coordenado. No caso do Mato Grosso do Sul, desde 2019, a gente recebe mensalmente, com alguns intervalos, sobretudo em função da pandemia, esse fluxo, mas de maneira coordenada. Paralelamente a isso, as redes dos próprios migrantes, elas também vão se comunicando, elas vão se construindo e outros canais são abertos. Então, a gente tem os dados oficiais da Operação Acolhida, que eles são apresentados mês a mês, as informações atualizadas de como esse fluxo vem se dando, mas a gente sabe que também ocorrem outras formas de reunião familiar, de reunião social, fora da Operação Acolhida, com fluxos que se constroem não pela região norte, não pelo estado de Roraima, mas muitas vezes ingressando aqui no Mato Grosso do Sul pela Bolívia, ingressando pelo Paraguai, fazendo algumas rotas que não são necessariamente as rotas mais intuitivas, mas passando por outros países do nosso continente, passando, então, também vindo da Colômbia, vindo do Chile, vindo de outras localidades, mas buscando esse processo de interiorização, ou pelo menos de reorganização das suas vidas, né? De como eles vão tentar reorientar a trajetória de cada um e de suas famílias. E vocês têm informações, por exemplo, no estado do Mato Grosso do Sul, né?
se esse fluxo ele é contínuo, quantas pessoas por mês ou por semestre, enfim, têm entrado no Estado, né, em relação aos migrantes, e como é que está a condição dessas pessoas também, né? Elas estão inseridas no mercado de trabalho, como é que está essa situação? A gente tem esses dados atualizados, como eu mencionei, da Operação Acolhida, e os demais dados a gente já tem um pouco mais de dificuldade de acessá-los. Esse é, inclusive, um gargalo que tanto nós, na universidade, quanto os gestores de políticas públicas enfrentam cotidianamente, que é a dificuldade, primeiro, de ter acesso a esses dados, e segundo, de que esses dados reflitam a realidade daquele momento. Até porque também grande parte desses migrantes que chegam ao estado de Mato Grosso do Sul, muitas vezes migram para outras regiões do país, buscam outros municípios, buscam outros estados, tem outras redes que dão informações de que determinada região há melhores empregos ou há melhor recepção da comunidade, construção de redes de afeto, laços sociais. Então, talvez esse seja o grande desafio, Heloísa, como que você tem acesso aos dados, mas também como que eles podem ou não refletir aquela realidade momentânea. O que a gente vem tentando fazer é utilizar esses dados, que são os dados mais confiáveis da Operação Acolhida, e, à medida do possível, trabalhar em parceria com as secretarias municipais para que eles consigam, a partir dos indicadores de políticas públicas, oferecer para nós e oferecer para a sociedade como um todo as informações sobre o quantitativo de imigrantes de cada uma dessas nacionalidades. Vou tentar te dar alguns exemplos e para quem está ouvindo a gente. Você tem a possibilidade, a Lei de Imigração de 2017, ela abrange a todos esses migrantes a possibilidade de regularização e, acompanhada dessa regularização, o acesso aos serviços públicos que são ofertados pelo poder público em cada um dos municípios. Então, esses migrantes, a partir do momento em que estejam regularizados, eles vão acessar as políticas de assistência social. Então, eles vão poder ter o seu cadastro único realizado num CRAS municipal e, a partir dali, eles vão buscar os benefícios que lhe couberem através do perfil que é constituído ali a cada um deles. Então, os CRAS, que são geralmente em bairros que têm uma demanda muito grande, a presença dos migrantes, das comunidades, eles são um vetor-chave para que a gente tenha acesso a esse tipo de dado. A mesma coisa quando a gente pensa a passagem deles pelo Sistema Único de Saúde, nas UBSs, na UPA. Então, você também consegue ali levantar essas informações. O acesso à creche e a escolas de ensino básico, né, da educação básica. Você tem também um quantitativo grande de crianças e adolescentes que estão migrando com as suas famílias e que passam a buscar o acesso ao serviço público de educação, à rede pública de educação. Então, nesse sentido, a gente consegue levantar essas informações e, a partir do levantamento dessas informações, a gente consegue estimar o que estaria fora dessa primeira impressão passada pela Operação Acolhida. Qual que é a dificuldade que tanto nós quanto os gestores eles enfrentam? Lá na ponta, os servidores que fazem esse atendimento, os servidores que fazem esse levantamento de dados, muitas vezes eles trabalham com plataformas que são plataformas que já vêm do governo federal e que elas não estão pensadas e preparadas para lidar com essa realidade, inclusive para captar isso mesmo, se é imigrante, qual a nacionalidade, quais os idiomas que falam. Então, muitas vezes, o imigrante chega até o serviço público, ele é atendido, ele consegue ter acesso àquele serviço da rede pública, mas nos registros da rede pública ele não fica registrado como imigrante, a gente não consegue ter esse mapeamento tão próximo da realidade. Então, essa é uma das dificuldades que a gente tem quando a gente pensa em dados, em números, em quantitativos dos migrantes no estado do Mato Grosso do Sul, mas eu penso que para regiões de fronteira de modo geral. Você comentou, então, um pouco sobre esses serviços públicos que são acessados pelos migrantes, né? Em termos de políticas públicas,
Como é que está a situação atual? Você acha que essas políticas públicas atendem ao cenário atual ou há pontos para avanços? Qual é a tua opinião em relação a isso? A gente vem avançando. Eu mencionei a Lei de Imigração de 2017, ela permite uma grande gama de oferta de serviços públicos à população migrante. Na verdade, ela vem de alguma forma, garantir aquilo que a nossa própria Constituição já previa, mas ela regulamenta isso numa lei de abrangência nacional. Então, esse foi um saldo muito positivo da militância de organizações não governamentais, de comunidades imigrantes e de órgãos do Ministério Público e da Defensoria Pública que buscavam esse tipo de atualização na nossa legislação. A partir disso, você tem a organização de redes locais que demandam do poder público municipal e do poder público estadual que haja a formulação de políticas públicas para atender esse tipo de demanda, esse tipo de realidade. Agora, obviamente, quando a gente pensa tanto a questão migratória de modo geral, quanto a questão migratória em região de fronteira, as políticas públicas olhadas numa perspectiva macro, olhadas numa perspectiva nacional, elas não observam as especificidades que a gente tem por aqui. A gente tem algumas especificidades em região de fronteira que o gestor público local conhece e que ele tem dificuldade em operacionalizar quando você pensa políticas públicas que têm um caráter nacionalizado, né? E aí, então, se a gente pensar desde repasses, por exemplo, os repasses que são feitos para a educação, os repasses que são feitos para assistência social ou para a saúde, eles não olham para essa característica transfronteiriça, eles não olham para esse fluxo, para esse movimento, para essa demanda. Então, muitas vezes a gente pensa, o imigrante que está chegando no Brasil, fazendo esse movimento de ingresso no país, ele não chega e passa pela cidade de fronteira, ele precisa juntar um dinheiro para continuar a sua viagem. Então, ele fica um tempo naquela cidade. Então, ele fica um tempo, por exemplo, em Corumbá, até ele conseguir novamente se capitalizar, juntar uma grana, conseguir um recurso para continuar a sua viagem. E isso impacta o município de Corumbá. Então, você tem ali uma série de situações que não estão previstas lá no início do ano, quando o orçamento é pensado, quando o plano de gestão é formulado. E a gente sabe que no Brasil, de modo geral, a execução da política pública ela é muito engessada com esse processo de formulação e execução orçamentária. Então, você tem uma série de entraves nesse sentido. Dei o exemplo de Corumbá, mas isso serve para uma série de cidades em região de fronteira, sobretudo cidades gêmeas. A gente aqui no Mato Grosso do Sul costuma pensar muito em Ponta Porã e Corumbá, porque são as duas maiores, mas você tem, Brasil afora, uma série de situações semelhantes em faixa de fronteira. Além disso, você tem uma situação que é muito, muito comum, que é o servidor público, o agente público que atua lá na ponta, no atendimento da saúde pública, da assistência social, da educação pública, da segurança pública. Na maioria das vezes, ele não tem uma formação ou uma qualificação específica para o atendimento do imigrante, seja na questão básica do idioma, de conseguir se comunicar de maneira fluida com esse imigrante que chega, muitas vezes, no caso dos bolivianos, dos paraguaios, dos venezuelanos, o espanhol até ele é mais palatável, você consegue se comunicar, mas, por exemplo, no caso dos haitianos, eles chegam falando francês, ou às vezes só o creole. Você tem também um fluxo menor na nossa região, mas há também um fluxo de comunidades oriundas de países africanos que muitas vezes eles falam também só o francês ou o inglês. Então, você tem uma questão do idioma. Mas, para além do idioma, é a questão da sensibilidade cultural, é a questão do conhecimento da legislação, dos direitos dos migrantes, a questão de quais são os mecanismos de rede de apoio. Então, isso tudo faz muita falta para quem trabalha na ponta e muitas vezes não está no processo de planejamento de uma política pública. Então, quando se pensa uma política pública nas capitais, planos estaduais ou até no âmbito federal, essa questão muitas vezes não está no horizonte.
e aí quando ela, no efeito cascata, chega ao servidor lá da ponta, ele se vê bastante desprotegido nesse aspecto, né? Então, me parece que essa é uma situação muito, muito particular da região de fronteira. O migrante, quando ele chega até uma capital já da região sudeste ou de regiões mais centrais do país, de grandes centros, ele já passou por tantas dificuldades até chegar lá que ele já se comunica melhor, ele já entende um pouco mais sobre os seus direitos, ele já sabe qual é a rede de apoio da sociedade civil que pode auxiliá-lo. A migrante ou o migrante que está ali na fronteira, ele está, nesse aspecto, praticamente sozinho. Ele ainda não sabe o que espera, ele não sabe o que o aguarda, ele não conhece nada da legislação brasileira, ou conhece muito pouco, né? Então, a nossa situação ela é muito crítica nesse sentido. É o primeiro contato que eles vão ter com o Brasil e com o serviço público brasileiro. Então, eu entendo que deveria haver uma atenção muito especial nessa capacitação, nessa qualificação do agente público de ponta das regiões de fronteira. Perfeito, Hermes. Para a gente encerrar, então, você falou vários aspectos em que poderiam ser promovidos avanços nessa temática, né? Tem algo mais que você queira destacar, tanto em termos de política pública, né, a nível do Estado, município, enfim? Eu vou, né, de onde eu posso contribuir, de onde eu posso dizer que é da universidade. Eu acho que as universidades elas podem contribuir muito nesse processo todo, seja, por um lado, nessa situação do levantamento dos dados, da análise desses dados e da exposição e transparência a serem dadas a esses dados. A gente tem programas de pós-graduação na nossa região, em toda a região de fronteira hoje, já bastante consolidados, com pesquisas bastante avançadas sobre políticas públicas de modo geral para a região de fronteira. Eu acho que a nossa missão institucional deveria estar à disposição também para esse tipo de situação, desenvolver acordos de cooperação com os municípios, com as secretarias estaduais, no sentido de sermos úteis a esses agentes como uma mão de obra qualificada, que tem metodologia, que sabe dar tratamento a esses dados. Acho que essa seria uma possibilidade de avanço. E também esse outro braço que eu mencionei da qualificação, da capacitação. Acho que seria uma possibilidade também via conselhos municipais, conselhos estaduais, comitês e outras formas de rede que são redes de apoio a esse público, essa presença maior das universidades, dos institutos de pesquisa, e acho que nesse aspecto o IDESF também se enquadra muito bem e faz um trabalho brilhante que a gente acompanha há bastante tempo, da gente conseguir fazer essas parcerias. Há 3 anos eu sou membro do Comitê Estadual para Refugiados, Migrantes e Apátridas e vejo como essa troca é muito importante. Por um lado, a gente, das 3 universidades que hoje fazem parte, a UFGD, a UFMS e a UEMS, de levar algum olhar que a gente tem específico da universidade, mas, por outro lado, da gente também estar em contato diretamente com esses servidores públicos da ponta, com as comunidades migrantes, e a gente também ser defrontado com o mundo real, que às vezes a academia ela fica um tanto quanto ensimesmada nos livros, nas pesquisas, nos artigos publicados e perde essa dimensão do mundo real. Então, eu acho que essa aproximação ela é essencial para que a gente possa avançar tanto nesses processos de formulação quanto depois de avaliação das políticas públicas que são construídas e executadas aí na região de fronteira. Perfeito, Hermes. Obrigada pela tua participação, obrigada pelas tuas contribuições. E nós convidamos aí os ouvintes a acessarem os outros conteúdos relacionados às migrações no Brasil. Obrigada. IDESF apresentou Radar das Fronteiras. Veja mais conteúdos nas nossas mídias sociais. Estamos no YouTube, Instagram, LinkedIn e Facebook. Nos vemos lá!